Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia 2 de junho, meu Deus. Estamos realmente às vésperas da nossa prova. Pouco menos de um mês para a prova de investigador e 18 dias para a prova de delegado da Polícia Civil do Pará. Sejam todos bem-vindos, quem está assistindo ao vivo. Quero agradecer quem entrou nesse novo ciclo, que é o ciclo do intensivão. Nós tivemos o intensivo 1, 30 dias de intensivo 1, 30 dias de intensivo 2, 30 dias de Tim Fabiana, e agora a gente entrou para o intensivão. É o tudo ou nada, tá, pessoal? Deixar claro aos senhores que vocês já têm, já estão todos com a chave da sala do Classroom. Lá já está o cronograma dos senhores, já está o material do dia 1 e do dia 2, tá? Então, você pode começar amanhã, mas aí você pode começar hoje, tá? Que é um material extra de leitura de outras matérias também, ok? E que vai te ajudar. O nosso intensivão aqui, ele é para nós trabalharmos penal, processo, legislação e pacote anticrime, ok? Que são as disciplinas que vão possibilitar que a gente consiga fazer 45% da nossa prova. 45% da nossa prova. Então, hoje, pessoal, quero agradecer a quem está comigo está indo para o 4º mês, né? Quero agradecer muito e agradecer também quem está iniciando agora, ok? E, sem mais delongas, abram o vade-mecum dos senhores, ok? E vamos trabalhar a legislação especial. Nós vamos dar um enfoque bastante grande na legislação especial, em que pese, Karine, meu amor, em que pese ser somente 5 questões de peso 1. Por quê? A legislação especial, gente, a gente vê, é uma prova que as pessoas que passam, né? Mas assim, consegue fechar, mas não é uma prova fácil de fechar. Às vezes é mais fácil você fechar penal e processo do que você fechar a legislação. Por isso que a gente vai, assim, meter muito em cima de legislação especial e o nosso objetivo é fechar essas matérias. Fechou essas matérias, nós vamos garimpando pontos nas outras, essa que é a ideia. Ok? A maioria dessas questões que nós vamos fazer são questões inéditas, ok? São questões inéditas. E vamos lá, questão número 1 vai tratar sobre a lei de drogas. Vai tratar aqui sobre a lei de drogas. E diz o seguinte: analise, abram aí a lei de drogas. Leiam os 1343, por favor. Se possível, vocês vão escrever assim, ó. Escrevam num papelzinho pequeno, lei de drogas. Aí, cada artigo que nós resolvemos questões sobre isso, você vai escrever o nome do artigo, o número do artigo, do lado. Eu fiz isso em processo civil, direito civil, processo penal, depois quem quiser que for fazer para delegado e quiser me pedir essas anotações de alguns simulados que eu fiz, o que cobrou, esses artigos, que é porque eu vou ler na última semana antes da prova. Nós vamos fazer isso também, tá? E alguns entendimentos importantes. Então, olha só. Abra sua lei e vamos lá para a primeira questão. Diz o seguinte: analise as assertivas a seguir de acordo com o disposto na Lei 11.343 de 2006 e em cotejo com o entendimento dos tribunais superiores, análises afirmativas que se seguem. Olha só. A primeira alternativa diz o seguinte: a partir do entendimento do STJ, o porte ou posse de droga para consumo é compatível com a aplicação do princípio da insignificância, desde que ínfima a quantidade de droga apreendida. Senhores, seguinte, aqui, porte ou posse de droga, nós estamos diante, para consumo, né? Nós estamos diante do artigo 28 da Lei de Drogas, tá? O que aconteceu aqui? Quando nós tivemos esse artigo na lei, algumas doutrinas capitanearam uma ideia, como foi o caso do professor Luiz Flávio Gomes, o LFG, de que nós não teríamos nenhum crime, nenhuma infração, nenhuma contravenção. Nós teríamos uma infração sui generis, né? Ou seja, não seria crime isso. Só que o STF, pessoal, falou o seguinte: olha, eu não tive a descriminalização.
Eu tive a despenalização. Então, cuidado, continua sendo crime, ok? Só que o mesmo STJ, pessoal, mesmo Tribunal Superior, afirmou o seguinte no informativo, olha lá, informativo 541. Aí, o que você vai escrever? Vai escrever lá, lei de droga. Você vai colocar assim do lado. Lei de droga. Do lado lei de droga, você vai escrever aqui, informativo, primeira coisa importante, 541, porque depois você vai ter que estudar esse informativo. Ele diz justamente o contrário do que está na questão. Essa questão está errada. Esse informativo, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Esse informativo, ele diz o seguinte, que não se aplica o princípio da insignificância, tá? Então, não se aplica o princípio da insignificância para o crime de porte ou posse de droga para consumo pessoal, tá? Não é possível a gente afastar a tipicidade material no porte de drogas para consumo, mesmo que ela seja ínfima. Então, se cair na sua prova que é possível aplicar o princípio da insignificância e, por conseguinte, eu afastar a tipicidade material do delito do artigo 28, em razão da quantidade de drogas ser uma quantidade de drogas ínfima, você vai dizer que isso está errado, perfeito? Informativo 541 do STJ, ok? Olha lá a número 2, tá? A número 2 diz o seguinte, ao delegado é vedado realizar a captura, então ele diz que é vedado, realizar a captura ou condução coercitiva do sujeito flagrado na conduta do artigo 28. Tal vedação estende-se à possibilidade de lavrar termo circunstancial de ocorrência quando presente autoridade judicial na localidade. Pessoal, essa questão aqui, ela também está errada. Por quê? O que nós não temos aqui nesse caso é a prisão em flagrante. Mas, gente, essa captura aqui, nada impede que eu leve a pessoa para a delegacia. A captura é isso. Eu costumo dizer que a prisão em flagrante, ela não ocorre lá quando o policial vê o crime e fala, você está preso em flagrante. Não. A prisão em flagrante acontece depois que o condutor apresenta a pessoa flagranteado, né, para o delegado de polícia. O delegado de polícia ouve o condutor, ouve as testemunhas, ouve a pessoa que está ali flagranteada, e se ela entender que está diante de uma prisão em flagrante, de uma situação flagrancial, aí que ela prende flagrante. Então, a única pessoa que prende flagrante, se a gente for levar a cabo o que a doutrina fala sobre flagrante e o que o próprio Código Penal estabelece sobre flagrante, só quem prende flagrante, pessoal, assim, é quem? É o delegado. O que nós fazemos ao apresentar alguém para a autoridade policial é a condução, é a captura, entendeu? E esse tipo de situação pode ser realizada, sim, para quem está durante o crime de porte de drogas para consumo. O que eu não vou ter é a lavratura do auto de prisão em flagrante. O que eu não vou ter? O uso de algema, entendeu? Eu pode proceder à captura do agente, pessoal, desde que seja realizada sem constrangimento. Por exemplo, sem uso de algema, sem nenhuma medida que venha ferir a dignidade dele. Essa é a ideia, tá? Então, não é vedado, ok? Não é vedado. Olha lá, 3. A 3 diz o seguinte, não é possível, tá? A fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para o crime de tráfico privilegiado de drogas. Pessoal, olha só, realmente essa questão aqui, ela está correta, tá? Quando eu estiver diante do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, abra lá o artigo 33, parágrafo 4º, não vai admitir que eu tenha fixação automática de regime fechado, tá? De regime semiaberto, realmente isso não vai acontecer. E isso eu tenho por força do informativo do STJ, perdão. Informativo 945, tá? Perdão, do STF. Então, realmente, não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para tráfico
privilegiado, onde eu tenho a pessoa lá com pouca quantidade de droga, onde eu tenho ela não se dedica à associação criminosa, ela é primária, tá? E a número 4 diz o seguinte: incide a causa de aumento de pena prevista no inciso 3 do artigo 40 da Lei de Drogas, em caso de tráfico de drogas cometido nas dependências ou intermediações de igreja. Pessoal, olha só. Abram lá o artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas, tá? Se vocês abrirem lá, ele vai dizer o seguinte, que eu vou ter uma causa de aumento, tá? De 1/6 a 2/3, 1/6 a 2/3, se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, tá? De ensino, hospitalares, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, deixa eu ver o que ele fala mais, beneficente, local de trabalho coletivo, de recinto onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependente de droga ou reinserção social, de unidades militares ou policiais em transporte público. Isso aqui, pessoal, também você pode olhar lá, informativo 671 do STJ, tá? E ele realmente fala que, olha só, que não incide, então você vai colocar, não incide essa causa de aumento aqui, ó, quando o tráfico foi independência ou intermediação de igreja. Ele estabeleceu os locais onde é a lei. Eu não vou poder ampliar esse alcance, tá? Então, primeira questão, nós trabalhamos aqui, olha só, informativo da STJ 541, tá? Trabalhamos aqui informativo 947 do STJ, STF, informativo 671 do STJ. Oi? Já falei. 945 e 671 do STJ, tá? Informativo vai vir na sua prova? Vai. Vou fazer para investigador? Vai. Nem tem medo de achar que isso não vai cair. Pessoal, pergunto, qual aqui nós temos como correta, né? Se a 4 está errada, somente a 3 está correta. Tranquilo até aí, senhores, sim ou não? Vamos lá? Questão número 2. Questão número 2. Questão número 2 vai tratar sobre a Lei 12.850 de 2013. Gente, se não vir uma questão na prova disso daí, essa turma vai... Não sei o que vai acontecer. Vamos ter que trocar de nome. Eu sei lá, eu tenho sonhado com organização criminosa. Parece que vai vir assim muito pesado. Eu tenho dia que alguém me pergunta alguma coisa de Orcrim, se eu não sei, eu já fico desesperada, eu volto para ler a lei de novo. É como se alguém falasse, olha, dê valor para essa lei, porque ela vai vir fuderosa na lei, tá? Então, olha só, diz o seguinte aqui, no que concerne a lei 12.850 de 2013, já abra essa lei aí do seu lado, porque a gente precisa trabalhar com algo palpável, tá? Já abre essa lei. É correto afirmar que, vamos lá, letra A, o crime organizado, por natureza, diz respeito às infrações penais praticadas pela organização criminosa. Pessoal, essa alternativa aqui, ela está errada. Olha só. Nós vamos ter os chamados crime organizado por natureza, tá? Então, crime organizado por natureza. E nós vamos ter o chamado crime organizado por extensão. Ok? É importante que eu saiba isso, Fabi? Super importante, tá? O crime organizado por natureza, pessoal, é o que eu tenho lá no próprio artigo 2º da lei. Ok? É o que eu tenho lá no caput da lei 12.850. Presta aí rapidinho, só para eu ler o caput do artigo 2º. Tá ali a minha. Diz o seguinte, olha.
Karine, tá com ela aberta aí? Alguém que esteja com ela aberta aí para mim, por favor? 2.850. Achei. Não, já deu aqui, já deu. O artigo 2º diz o seguinte: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Tá? Esse crime aqui, que é o de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, estabelecendo uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, é o chamado crime organizado por natureza, tá? Agora, o crime organizado por extensão, pessoal, são as infrações penais praticadas pela organização criminosa, como, por exemplo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, entendeu? Então, o crime organizado por natureza é o que está lá no artigo 2º, que é promover, criar, financiar uma organização criminosa. Agora, por extensão, o crime organizado por extensão, aí vai ser os crimes praticados pela organização criminosa, ok? E, gente, eu não posso dizer que diz respeito, que o crime organizado, por natureza, diz respeito às infrações praticadas pela organização criminosa. Não. O crime organizado por natureza é o que está lá no artigo 2º. Quando eu falo que diz respeito às infrações praticadas pela organização, eu estou falando dos crimes organizados por extensão. Professora, pode vir assim na sua prova, por ver dar dúvida, né? A gente vai sabendo. Tranquilo até aí, senhores? Nós vamos jogar duro, hein? A Karine falou lá no grupo, tá nível hard. Quem sabe, quem pode mais, pode menos, senhores. Olha lá. Tá? Ah, não fiz a letra B. Olha a letra B. Olha o que diz a letra B. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas, olha lá, apenas, aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação, o endereço mantido pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Senhores, esse artigo aqui, ele reproduziu tal qual o artigo 15 da Lei de Organização Criminosa. Quer ver? Grifa lá no seu código o artigo 15 da Lei de Organização Criminosa. E você vai ver que ele vai falar justamente isso. Olha só, anota aí, artigo 15. Ele vai falar justamente isso aqui. Ipsiliteri. Que o delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização, então não vai precisar de autorização judicial para isso, apenas, tá? Então, realmente, esse apenas aí, ele coube bem certinho, porque quando a gente for tratar de algo que é sem autorização, ou seja, sem reserva de jurisdição, né? São poucas coisas, tá? Então, apenas a dados cadastrais, a qualificação, filiação, endereço da Justiça Eleitoral, empresa telefônica, instituição financeira, provedores de internet e administradores de cartão de crédito. Esse é o gabarito da nossa questão, artigo 15. Vamos ver as outras aqui, só para a gente ver como caiu as outras e como que a gente deve, o que a gente tem que consertar nelas, tá? Diz aqui a letra C. Quanto aos agentes, olha só, quanto aos sujeitos do crime, comprovada a presença de pelo menos 4 pessoas, é irrelevante que um deles seja inimputável, beleza, não tem problema. Professora, eu posso ser uma organização criminosa sendo que a 4ª pessoa é um inimputável, menor de idade? Tranquilo, tá? Que nem todos os integrantes tenham sido identificados, não tem problema, eu não saber quem está todo mundo, show. Ou que um deles seja agente infiltrado, não, tá? O agente infiltrado, pessoal, a existência do agente infiltrado está condicionada à existência prévia da organização. Então, vou colocar aqui, está condicionado à existência prévia da ORCRIM. Tá? Ok? E, além do mais,
O agente infiltrado, ele não tem, vou colocar aqui, ele não tem, vai anotando no seu caderno, porque a tua memória é falha. E se isso vir na sua prova daqui 2 semanas e você não passar lendo isso daí, você vai perder informação. Você vai, puxa, a vida, a Fabi falou isso na aula, só que eu não lembrei na hora. Por que tu não lembrou? Porque você não revisou. Entendeu? A Fernanda já disse, passa no concurso não é quem sabe mais, é quem lembra mais. Tá? Então, olha aqui, ele não tem o chamado ânimos associativo. Tá? Beleza? É por isso que tá errada a letra C. Olha a letra D. O funcionário público condenado definitivamente por integrar organização criminosa está sujeito à perda do cargo e à interdição para exercer cargo ou função pública, que constitui efeito extrapenal e automático da sentença. Show, pessoal! Olha só. Professor, o amorzinho já fala, né? O toque é automático, né? Então, a perda do cargo, da tortura e da organização criminosa é automática. No abuso de autoridade, que não é automático. Entendeu? Então, até aqui, tá tudo certo. Porém, serão afastadas as hipóteses de perda ou interdição em caso de anistia, abolício crimes ou induto. Pessoal, quando a gente estuda as penas, né, a aplicação de pena, a gente vai ver que nós temos os efeitos penais e os efeitos extrapenais. O que é o efeito penal? É a prisão. O que é efeito extrapenal? Perda do cargo, reincidência, tudo isso, tá? Tudo isso, ok? Tudo isso. Agora, o induto, a gente pode até colocar aqui, para responder isso, nós precisamos da súmula 631 do STJ, tá? Anote aí, dentro do coisa. Ele diz o seguinte, que o induto, ele extingue os efeitos primários da condenação. O que são os efeitos primários da condenação? A prisão, os efeitos de execução. Acabou a pena ali, tá? Mas ele não atinge os efeitos secundários. Então, vou colocar aqui o induto. Não, vou colocar aqui mesmo. Ó. Cadê aqui? O induto. Não atinge os efeitos secundários da condenação. Então, pessoal, ele vai retirar o quê? Que a pessoa estava cumprindo pena, a execução da pena dele. Tranquilo, retirou. Mas tudo que veio junto com aquele efeito extrapenal vai ser mantido. Então, ele vai continuar sem o cargo dele, mesmo que ele seja indutado. Ok? Vamos lá, letra E. Por que a letra E está errada? Então, aqui que está errado o erro, tá? Errado o erro. Aqui que está o erro. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa que mantiver o vínculo associativo com a mesma poderá progredir de regime de cumprimento de pena, mas não poderá obter livramento condicional ou outros benefícios. Gente, aqui, artigo 2º, parágrafo 9º, tá? Olha só, a lei de organização criminosa, ela já veio, né, com um peso muito grande, né? A necessidade de se trabalhar no Brasil muito forte contra o crime organizado, né? Tem muita força, o Estado tem muita força contra o crime organizado. Você imagina que ele prende alguém por fazer parte de uma associação, uma organização criminosa, e dentro da cadeia ele está lá cumprindo pena, e aí sabe-se que ele mantém ainda contato, ele ainda mantém o vínculo com aquela organização criminosa. Eu vou deixar ele progredir? É como se eu estivesse entregando mesmo, né, o crime para ele. Então, o artigo 9º, parágrafo 2º, está dizendo o quê? E o condenado expressamente por sentença por integrar organização criminosa não poderá progredir se ele mantiver o vínculo com a organização, tá? Então, ele não poderá progredir. Vou colocar aqui. Não poderá progredir se mantiver o vínculo, tá?
Não vai poder progredir se ele mantiver o vínculo, tá bom? Tranquilo até aí, pessoal? Sim ou não? Então, essa aqui também está errada. Essa aqui também está errada. Posso ir para a terceira questão da noite? Terceira questão da noite, pessoal. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto da criança e do adolescente. Olha só. Diz o seguinte: Igor, um garoto de 17 anos de idade, mora com os pais e estava andando distraidamente por sua casa quando, sem querer, derruba e quebra um vaso de cerâmica. Seu pai, Adalto, furioso com o fato, desfere um golpe violento em Igor, de forma a aplicar em seu filho um castigo pessoal. Temos que entender aqui o que a nossa questão está mostrando para a gente. Igor procurou a polícia após legítima percepção penal do crime. É provado por laudo pericial que o golpe desferido por Adalto, apesar de causar sofrimento físico a Igor, não foi capaz de gerar um intenso sofrimento físico. Com base na situação hipotética acima, podemos afirmar que... Pessoal, olha só. Ele diz na questão, pergunta, Adalto cometeu o crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente? Cometeu a tortura na modalidade de tortura-castigo? Cometeu tortura na modalidade de tortura discriminatória? Cometeu tortura na modalidade doutrinariamente conhecida como... tortura ao crime, tortura-castigo? E, por último, Adalto cometeu o crime de maus tratos previsto no artigo 136. Daqui, o que você eliminaria? Dá para eliminar uma aí de boa. Ou duas. O que você elimina aí? Tortura discriminatória? Eu eliminaria tortura discriminatória, né? Eu eliminaria aí, né? Beleza. Bom, olha só. Pessoal, por que não é tortura, tá? Por que não é tortura? Quando a gente pega lá no artigo 1º, vamos ver aqui, olha, a tortura, vou colocar aqui, lá no artigo 1º, inciso 2, da lei de tortura, que é a lei 9455 de 97. Abra lá essa lei, por favor. Abra lá essa lei. Abriram? Lá na tortura, nesse inciso 2, ele falou o seguinte, que é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Olha só, nós falamos aqui, olha aqui, presta bem atenção aqui, ó. Nós falamos que foi castigo pessoal, não foi? Sim. Então dava para pensar na tortura, sim. Só que ele falou que não foi capaz, olha aqui, não foi capaz de gerar intenso sofrimento físico. A tortura, ela precisa, olha só, ela precisa do intenso sofrimento. Daí, a gente já tirava a letra D, já tirava a letra B. Muito bem. Vamos dar uma analisada no que a gente tem lá no artigo 136 do Código Penal, tá? Artigo 136 do Código Penal. E aqui no do ECA, pessoal, seria o artigo 232 do ECA, tá? Se nós fôssemos trabalhar com isso, seria o artigo 232 do ECA e aqui o artigo 136 do Código Penal, tá? O artigo 232 do ECA diz, abram lá o ECA, submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Então, aqui tá tranquilo, né? Então, é submeter criança ou adolescente
que está sob sua autoridade, tá? Guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Jumento, tá? E lá no artigo 136 do Código Penal, que é o que ele traz o crime de maus tratos, ele fala o seguinte, abre lá no Código Penal. Vou achar aqui que é para eu escrever. Ele diz assim, que é expor a perigo a vida ou saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fins de educação, tá? Ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo e inadequado, quer abusando dos meios de correção. Tá? Ou disciplina. Pergunta aos senhores, qual foi o crime que ele cometeu? O crime do ECA ou o crime do artigo 136 do Código Penal? O que vocês marcam? A ou E? Perfeito. É. Tá? Lembrem, para ter a tortura, eu preciso desse intenso sofrimento físico ou mental. Beleza? A gente pode associar o caso da tortura com aquela situação que aconteceu onde a criança era acorrentada dentro de um camburão, né? Com certeza. Com certeza. Tá? Com certeza. Beleza? Próxima questão trata sobre a lei 12.830. Cuidado. A lei 12.850 é de organização criminosa. A lei 12.830 trata sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Tá? São leis, assim, muito próximas. Mas são leis diferentes, pode confundir a gente lá na hora. Olha o que diz aqui a questão número 1. Fala o seguinte. Conforme a Lei 12.830, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e o nosso ordenamento jurídico, julga os itens que seguem. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações, exceto as militares. Pessoal, certo ou errado? Gente. Ei, Maiara, desliga a sua web, meu amor. A sua câmera, tá? Apesar de que tem um neném aí, né? Porque ela tava mal posicionada. Aí fica gravado, vai aparecer. Boa, meu amor. Tá? Olha só. Gente, essa previsão existe na lei, sim, ok? E, realmente, nós não trabalhamos com as infrações militares. A número 1 está corretíssima, ok? Olha a número 2. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de documentos e dados que interessarem a apuração dos fatos. Show! Após o oitiva do MP? Claro que não. Eu não preciso, tá? Eu não preciso. Não existe na lei, não existe na lei 12.830 esse condicionamento de se ouvir previamente o Ministério Público, tá? De se ouvir previamente o Ministério Público no momento de que o delegado vai precisar. Você imagina que o delegado precisa, pessoal, de ver as câmeras de segurança de uma casa porque teve um roubo na frente dessa casa. Vocês acham que ele vai ter que ouvir primeiro o MP? Olha, MP, eu tô querendo pegar essa câmera de segurança. O que você acha? Será que rola?
Imagina se o MP fala, não rola não, delegado, mas como que eu vou ficar sabendo do crime então? Não. Então, não tem essa oitiva quando ele precisar fazer qualquer diligência para requisitar documentos, enfim, tá? Você pode olhar, inclusive, artigo 2º, parágrafo 2º da lei, ok? Não existe, fala disso da diligência, mas não existe essa previsão, ok? E aqui, artigo 2º, parágrafo 1º, também, desta mesma lei, tá? Então, tá errado aqui. Então, eu já tiro a B, tiro a C, né? Tiro essa daqui. Vamos ver aqui a letra E. Conforme dispõe expressamente a Lei 12.830, o indiciamento dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Pessoal, olha só, é o tipo da questão que eu ia marcar ela como correta. Só que, na verdade, ela não está correta, tá? Por quê? Porque, na verdade, aqui, pessoal, o delegado ele vai fazer uma abordagem, uma análise técnico-jurídica do fato. Olha só, análise técnico-jurídica do fato. Fabi, por que você ia marcar certo? Porque eu ia bisonhar. Porque eu ia ler e falar, nossa, essa questão tá igualzinha, tá muito... Mas essa palavrinha aqui, ela é necessária. Por quê? Porque nem sempre o delegado vai verificar somente circunstâncias jurídicas. Mas eu tenho circunstâncias técnicas fora do direito que pode proporcionar ele indicar a autoria, indicar a materialidade e as circunstâncias de como o crime aconteceu. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra A. Ok? Aqui, artigo 2º, parágrafo 6º desta lei. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 5, senhores. São 5 questões da nossa prova, né? Mas hoje nós vamos resolver, então, 2 provas. Somos 10 questões hoje. A questão número 5, ela dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, tá? Lei 12.037 de 2009, tá? Ele quer alternativa incorreta. Gente, toda vez que quiser alternativa incorreta, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, tá? Risca esse incorreta, faz uma nuvem, puxa uma seta, escreve incorreta de novo, para não ter perigo de você ler a letra A e falar, caraca, a letra A tá certa. Vá, marca a letra A, né? Pode dar bastante problema para nós. Olha só o que diz a letra A, senhores. Ela diz o seguinte: possivelmente identificado, tá? Possivelmente identificado, não será submetido à identificação criminal. Gente, o que é isso? Se eu chegar lá, eu vou preso, e eu tiver com meu RG, eles não vão botar eu fazer o dedinho lá, não. Isso é identificação criminal. Isso é o civilmente identificado, aquela pessoa que você consegue identificar através de situações que são regidas pelo direito civil. Ah, tem documento, prendeu o cara sem documento, chama o papiloscopista para fazer a identificação criminal dele. Tá? Mas aqui, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos na Lei 12.037 de 2009. Vale lembrar que, embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando essa for essencialmente as investigações policiais ou mediante representação da autoridade policial. Pessoal, abram a Lei 12.037 aí para vocês verem uma coisa. Lá no artigo 1º. Abriu aí a Lei 12.037. Toda vez que eu mudar o exercício e mudar a lei, mudem também no seu vadimeco, tá? Abra aí, porque é importante você manusear o seu vadimeco, você passar por essas leis. O artigo 1º, pessoal, vai dizer o seguinte: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nessa lei. Então, aqui está certinho, né? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nessa lei. Aqui eu tenho o artigo 1º. Só que aí, pessoal, lá no artigo 3º da Lei 12.037 de 2009, ele vai dizer o seguinte: embora apresentado o documento de identificação,
Poderá ocorrer identificação criminal quando, aí lá no inciso 5 da lei, ele diz, quando a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Portanto, a letra A está correta. Não é o que eu vou marcar. Ok? Olha lá a letra B. A letra B diz o seguinte, está todo mundo em QAP com a Lei 12.37? Marque com grifa-texto esse artigo na lei. Porque quando for fazer revisão, você vai abrindo só os artigos da lei, tá? E bate o olho no que já caiu. Olha aqui. A letra B diz o seguinte, é vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestado de antecedente ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Pessoal, dá uma olhada lá no que fala o artigo 6º da Lei 12.37. Marque o artigo 6º da Lei 12.37. Grifa-texto, lápis de cor, tá? Dê um destaque aí. E ele diz justamente isso no artigo 6º, olha só. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestado de antecedente ou informação não destinada ao juízo criminal, cuidado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? Então, aqui também está correta essa aqui. Não é o que eu quero a errada. Olha a letra C. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal, e tais informações genéticas não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética do gênero consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Pessoal, olha só, para responder isso daí, nós precisávamos ir lá no artigo 5º-A, tá? Ele foi incluído no ano de 2012 pela Lei 12.654, ok? E diz o seguinte, dá uma olhada lá no artigo 5º-A. Olha o que ele fala. Estão com a lei aberta? Confirmem. Tem que estar, é obrigatório. Ele diz, os dados relacionados à coleta de perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados de perfis genéticos gerenciados por unidade oficial e perícia criminal. Show! Até aqui, eu tenho o artigo 5º-A, caput. Mais um artigo importante para a tua prova. Aí, no parágrafo 1º, ele fala, as informações genéticas contidas nos bancos de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética do gênero, consoante as normas constitucionais internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Está aqui. O restante, eu tenho aqui no artigo 5º-A, parágrafo 1º, tá? Aí dá uma olhada aí no parágrafo 2º. Só porque a gente já está lendo, né? Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos do previsto nesta lei. E o parágrafo 3º diz, as informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignados em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. Professor, eu estou sem meu Vadmec. Se você está sem seu Vadmec, você já está anos-luz de uma pessoa que está com Vadmec na questão do estudo, porque você tem que estudar. Então, estou sem o Vadmec, abre aí a lei no site do Planalto, aí no seu computador do lado, você não pode ficar, tá? Olha a letra D. A letra D. A letra D diz, a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no caso de absolvição do acusado ou no caso de condenação do acusado, após decorrido 40
anos do cumprimento da pena. Pessoal, essa questão está errada. Mas sabe por que ela vai cair na nossa prova? Quer saber por quê? Porque ela é uma novidade que foi inserida pelo pacote anticrime. Se é novidade, vai cair no pacote anticrime. Veio através do pacote anticrime. Certeza que vem na prova. E ele diz, pessoal, que não é 40 anos, são 20 anos. Grifa aí no artigo 7º-A, inciso 2. Ele fala tudo isso daí. Mas é, na verdade, decorridos 20 anos. 20 anos, tá? E olha, a letra E tá certinha. A autoridade policial poderá requerer ao juiz competente, durante o inquérito policial instaurado, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais, que tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos. Eu risquei 10 vezes ali e não foi. Biométricos, impressões digitais, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Pessoal, tá aqui certinho, conforme artigo 7º, C, parágrafo 11º, parágrafo 11, né? Não é 11º, parágrafo 11. Gente, se tem modificação do pacote anticrime, vai cair na nossa prova, vai cair na nossa prova. Pergunta aos senhores, estava tranquilo se viesse essas 5 questões para a gente responder? Porque são 5 questões de legislação especial. Dava para responder tranquilo, será? Marrom, né, Fabi? Mas agora pode vir quente que a gente está fervendo. Bora fazer mais uma prova aqui, ó. Mais 5 questões. Essa da tortura tu erraria, Reginaldo? Entendi. Mas agora tu já entendeu, né? Agora tu já entendeu, né? Da tortura eu preciso do intenso. Sim, lógico, show, fechou. Olha lá, aqui, a próxima questão, questão de número 6. Ela diz o seguinte: de acordo com os crimes hediondos, Lei 8.072, Lei 8.072, diz o seguinte: o roubo de um supermercado em que o sujeito ativo do crime mantém a vítima trancada no depósito não constitui crime hediondo caso não ocorra o seu falecimento. Pessoal, essa questão ela está errada. O próprio pacote anticrime, ele trouxe uma alteração e incluiu o inciso 5 do roubo majorado como crime hediondo. Ele etiquetou o inciso 5 com a etiqueta da hediondez. E ficou, pessoal, sim, o roubo circunstanciado. Então, olha lá, é crime hediondo. O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima é crime hediondo, tá? É crime hediondo. Tá errado essa daqui, tá? Eu quero a correta, perfeito? Vou até colocar aqui. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. Olha aqui a letra B. A letra B diz: constitui nova modalidade de crime hediondo, desde a lei anticrime, o furto qualificado com emprego de explosivo que cause perigo comum. Olha que coisa linda a nossa questão aqui, tá? Gente, o que ele quis trazer de hediondez? Ele quis trazer hediondez para aquelas situações de furto a caixa eletrônico que a gente tem. Os caras chegam lá e, pô, espota o caixa eletrônico, né? Ele tava tão de saco cheio disso que ele falou, rapaz, nós vamos tratar isso como um crime hediondo. Por que não roubo, professora? Pô, não sei, falaram o roubo que não, né? O roubo, na verdade, não foi lembrado para fins de hediondez, porque dificilmente você vê alguém roubando um banco com explosivo. Ele furta, né? Então, a letra B é a nossa alternativa correta. Artigo 155, parágrafo 4º, tá? A
ok? Olha lá, é a nossa alternativa. Vamos ver porque que as outras estão erradas. Essa daí estava fácil, né? Ô, bebê, podia vir na minha prova. Mas aí tinha que cegar meu concorrente, né? Porque se vem igual assim, ele acerta igual eu. Olha lá, considera-se hediondo o crime de organização criminosa, justamente porque a constituição da organização criminosa em geral tem como objetivo a prática de crime mais grave. Não, pessoal. Prestem muita atenção. O crime, a organização criminosa só será hediondo quando ela for destinada à prática de crimes hediondos. Então, coloca o seguinte. A ORCRIM, tá? O crime, vou colocar assim, perdão. O crime de ORCRIM será hediondo somente quando direcionado à prática de crime hediondo. Tá? Então, crime de organização criminosa. Aquela organização criminosa por natureza, né? O artigo 2º da Lei 10.850. É crime hediondo, não. Agora, o crime, a organização criminosa por extensão, quando pratica um crime hediondo, aí o crime de organização hediondo, sim, vai ser sim, tá? Beleza? Vamos lá para a letra D. Como os crimes hediondos possuem uma punibilidade mais severa, o regime inicial no caso de cometimento desses crimes será o fechado? Não, tá, pessoal? Não será. Não são todos os crimes, não foi aceito isso pela jurisprudência do STF, isso é inconstitucional, isso viola os princípios estampados na própria execução penal, ok? Da indivisibilidade, me falhou aqui, gente. Individualização da pena, tá? Não pode. Então, essa coisa de eu fixar um crime, o regime fechado logo de cara, tá errado. Eu vou precisar o quê? Verificar o que eu tenho no Código Penal, salvo engano, no artigo 44, onde ele determina ali os patamares de aplicação de pena, entendeu? Até 4 anos aberto, de 4 a 8 anos semiaberto, acima de 8 anos fechado, tá? Ok? Então, não posso. Aí tá aqui a próxima questão. O simples roubo com arma de fogo não é caso de crime hediondo. Pessoal, olha só, a reforma do pacote anticrime trouxe, sim, dizendo que o roubo em que há emprego de arma de fogo por si só é considerado hediondo. Então, o roubo com arma de fogo, per si, é hediondo. Tá? É hediondo. Questão tranquila, gente? Questão tranquila? Vocês estão anotando no caderninho aí todos os artigos que a gente está destacando? Anota e depois me manda, porque eu parei de anotar aqui faz a hora. Vamos lá. Questão número 7. Aqui. ECA. Questão número 7. ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha aqui. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, seus entendimentos jurisprudenciais e doutrinários assinalem a alternativa incorreta. Eu quero errada. Em relação ao crime de corrupção de menores, se o agente maior pratica crime junto ao menor, há concurso formal pelo motivo de o crime ser de corrupção de menores ser crime formal. Pessoal, olha só. Essa questão ela está correta e esse é o entendimento do próprio STJ, tá? O próprio STJ diz que eu tenho que em uma única ação o réu ele praticou ambos os crimes.
Entendeu? Então, por isso que eu tenho concurso formal. Em uma ação, ele praticou, além da corrupção de menores, ele praticou um crime junto com esse menor. Então, ele traz, por exemplo, olha só, vou ver se vai ficar mais claro. Teve uma situação delitosa que aconteceu, eu me lembro, porque eu trabalhava na época na justiça criminal, em Itaituba, onde um homem junto com um menor de idade mataram um homem, né? Foi um latrocínio, né, na verdade. Teve um latrocínio. Aí, pessoal, um era maior de idade, então vamos lá, era maior, o A era maior e o B era menor. Cometeram o crime do artigo 157, parágrafo 3º, ok? No caso aqui, pessoal, eu vou ter o A cometendo o 157, parágrafo 3º, e além disso, o fato dele cometer um crime com o menor é corrupção de menores. Então, numa única ação que foi cometer isso daqui, ele cometeu 2 crimes. Por isso que é concurso formal, entendeu? Por isso que é concurso formal, tá? Olha aqui a letra B. Essa questão aqui está correta, certo? Olha a letra B. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou de qualquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Gente, questão linda. Inclusive, ela é sumulada, tá? Súmula 594, perdão. 594 do STJ, ela fala exatamente o que está aí. O Ministério Público, ele pode ajuizar uma ação de alimentos independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou de qualquer outro questionamento existente da Defensoria Pública, enfim, o próprio Ministério Público tem legitimidade para isso, tá? Questão B está correta, ok? Olha aqui a letra C. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas conduz à imposição de medida socioeducativa de internação em razão da infração ser grave e de natureza permanente. Olha só. Dentro das medidas socioeducativas, é mais grave que eu tenha internação. Imagina que o menor vem e está traficando droga. Por isso que eu faço. É um ato análogo ao tráfico de drogas, porque menor não comete crime. Entendeu? É um ato análogo ao tráfico de drogas. O fato do tráfico de drogas ser um crime grave e de natureza permanente, por si só, vai fazer com que eu imponha logo de cara uma internação com o menor? Pessoal, tá errada essa questão aí. Eu preciso que vocês leiam essa questão no mesmo tom que eu leio para vocês aqui. Porque às vezes você lê a questão e não sabe. Aí parece que eu dou... Eu te faço você pensar sobre aquilo ali, aí você acerta, tá? Aqui, pessoal, súmula 492 do STJ. E ela fala justamente ao contrário, que o ato análogo ao tráfico de drogas não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa. Entendeu? De internação, né? Pode ser outras medidas. Por isso está errado essa daí. Vamos ver as outras estão corretas, né? Quanto à medida de internação, haverá liberação compulsória, ou seja, obrigatória do interno, quando ele atingir 21 anos. Pessoal, artigo 121, parágrafo 5º do ECA, tá? Ele fala assim, ó, no artigo 121 do ECA. A internação constitui medida privativa de liberdade. É a prisão, né? Sujeito aos princípios da brevidade. Então, olha só, vou até colocar aqui, ó. Internação, princípios da brevidade e excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Entender, né? Tem uma condição diferente, a pessoa está se desenvolvendo, tal, enfim. Ok? E no parágrafo 5º, ele coloca:
justamente o que está aqui na letra B. Que a liberação será obrigatória quando o interno atingir 21 anos. Beleza? Tranquilo até aí, senhores? Sim ou não? Sim? E olha que a letra E que também está correta. A liberdade assistida tem o prazo mínimo de 6 meses, ao passo que a prestação de serviços à comunidade poderá ter a duração máxima, o mesmo prazo de 6 meses. Pessoal, artigo 118. Dá uma olhada lá no artigo 118, parágrafo 2º. É justamente isso daí, tá? Esses prazos são muito importantes. Ele fala justamente assim, ó. Pega lá, artigo 118, parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo até qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, MP e defensor, tá? E lá no artigo 117... ele trata que a prestação de serviço comunitário consiste em realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses. Acabou, morreu Bahia. Professora, eu estava estudando nada de ECA. Professora, tem umas 2 leis aí que eu não tinha nem passado, que eu nem sabia o que era na minha prova. Normal. Entendeu? Normal. Então, você já sabe, vai ler o ECA. O ECA é imenso, né? Mas te lasca aí, vai caindo para a prova. A identificação criminal, também. A lei lá do delegado, também, tá? Próxima questão. Questão de número 8. Lei de tortura, senhores. Opa. Lei de tortura. 7.716, de 89. Vamos lá. Dá uma olhada aí. Ah, perdão. Essa não é de tortura, essa agora aqui é a lei de igualdade de indivíduos, dignidade. Olha aqui, preconceito e raça. Perdão, digitei errado aqui, ó. Digitei errado aqui. Eu li aqui, eu falei, eu fui corrigido aqui do lado, eu falei, égua. Só que eu li que tá aqui. O meu aqui errado, tá, pessoal? Depois vocês olham, aqui não é a lei de tortura, é porque eu li aqui lei de tortura, tá? Essa aqui é a lei, pessoal, de preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, ok? Essa lei também eu não li, Fabi, não tem problema, vamos falar sobre ela aqui, ela já te dá um gatilho para você ler essa lei. A lei não é muito grande não, mas é bom ler, tá? Abre lá. Lei 7.716 de 89. Preconceito. Tá? Vou colocar aqui do lado. Ela diz o seguinte. Sobre a referida lei, assinale a alternativa correta. Ok? Sobre a referida lei, assinale a alternativa correta. Vamos lá na letra A. A letra A diz o seguinte. A lei veda todos os tipos de discriminação, seja positiva ou negativa, capaz de segregar determinado grupo vulnerável. Pessoal, aqui nós vamos precisar entender o que o STF fala. O STF fala que a lei realmente ela veda discriminação, ok? Mas ela veda discriminação negativa. Tá? A discriminação positiva, pessoal, seria manifestada através de políticas de ação afirmativa. Programas especiais que são adotados pelo governo, de iniciativa privada, por exemplo, a correção de desigualdade social, de promoção de igualdade, né? Por exemplo, cota. Cota é uma forma de discriminação positiva, tá? A Maria da Penha, não. Não deixa de ser. Mas cota é uma forma de discriminação positiva, de uma forma de você demonstrar desigualdade, mas você fazer uma promoção da igualdade. Então, levem para a sua prova que o STF falou que a lei aqui veda é a negativa, ok? Olha aqui, então tá errado a letra A, eu quero a correta, ok? Olha aqui a letra B. A letra B diz o seguinte: todos os crimes previstos na lei em comento, dolosos ou culposos, são de ação penal pública incondicionada. Ok? Gente, tá certo. Quando é de ação penal pública incondicionada.
Só que essa lei, ela só trata crimes dolosos. Eu não tenho previsão de crime culposo, tá? Então, não há previsão de crime culposo. Previsão de crime culposo. Beleza? Olha lá a letra C. Em uma entrevista coletiva de emprego, em determinada empresa privada, Júlio nega emprego a 2 homens negros por motivo de discriminação de cor. Passados alguns dias, devido à grande demanda de serviço, Júlio entra em contato com os 2 homens, oferecendo as vagas. Nessa hipótese, a conduta posterior de Júlio não afasta a caracterização do crime. Vamos lá, os 2 homens negros chegam e falam, não, vocês não. Depois ele viu que não foi muita gente, vai lá e convida as pessoas para trabalhar com ele. O que ele fez agora de chamar, anula o fato dele ter... anula o crime anterior dele? Sim ou não? Olha só. Aqui, para saber, nós vamos precisar entender que os crimes previstos na lei de preconceito e raça são crimes formais. O que são crimes formais? São crimes em que a consumação se dá com a conduta, não com o resultado. Então, o crime aconteceu no momento em que ele discriminou. Independentemente dele ter chegado depois e falado, não, pô, vem trabalhar comigo, vem ficar comigo, não me perdoa, tá? O crime já aconteceu, tá? Então, a letra C aqui é o nosso gabarito, tá? Então, artigo 4º, né? A simples recusa já é o crime. Olha a letra D. Bora ver o que tem de errado aqui na letra D. Constitui crime previsto na referida lei, punido com detenção de 1 a 3 anos, impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiro, barbearia, termas ou casas de massagem, ou estabelecimento das mesmas finalidades. Gente, essa pena aqui, questão muito parecida com o que vai vir na nossa prova. Ela é uma pena de reclusão, viu? Desse crime aqui, não detenção. A OCP pode vir querer fazer um bololô dentro disso, né? Trocar reclusão por detenção. Ainda bem que ficou fácil aqui, pelo menos na minha visão aqui, entender que é a letra C. E eu posso te falar mais. Só por um senso comum, já dava para entender que não precisava nem saber que era crime formal, né, tal, mas por um senso comum já dava para marcar que é a letra C, né? Tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, todos os crimes dessa lei são punidos com reclusão, tá? Todos esses crimes. Somente a exceção daquele crime que fala que fica sujeito a pena de multa ou de prestação de serviço à comunidade. Tem um crime que fala sobre isso, tá? Olha lá, letra E. Nos termos da lei, pratica crime aquele que, em virtude do preconceito de raça, impede ou obsta o acesso de alguém a restaurante, bares, confeitarias ou locais semelhantes não abertos ao público. Pessoal, o local, ele precisa ser aberto ao público para poder configurar isso. Um local que não é aberto ao público, eu nego alguém acessar lá? Não, né? Beleza? Gabarito letra C. Vamos ver aqui, lei de abuso de autoridade. Gente, se eu pudesse falar 2 leis que eu tenho certeza, olha, eu posso até me enganar, mas não sei. É abuso de autoridade, organização criminosa. De certeza. Assim, no meu coração, sabe? Olha aqui que fala a número 9. Abuso de autoridade. Diz o seguinte. Analise as proposições abaixo e marque a alternativa correta com base na lei de abuso de autoridade. 1. Policial de folga, exercendo atividade de segurança privada em supermercado, responde conforme a lei de abuso de autoridade por arbitrariedades exercidas nessa ocasião. Gente, tá errado, né? Por quê? Na lei de abuso de autoridade, eu preciso da vinculação funcional. Tá? Quando ele estiver desvinculado da função, pessoal, é diferente. Professora, mas me diz uma coisa.
Se ele tiver de férias, beleza. Se ele tiver de férias, mas em razão da função dele, de ser policial, ele age com um dolo específico de abusar da autoridade, aí eu tenho abuso de autoridade. Mas o cara é segurança de um supermercado. Aí ele é um policial, ele está de folga, vira segurança do supermercado. Tá? Aí ele comete uma conduta arbitrária. É abuso de autoridade? Não, tá? Isso foi parar no próprio STJ e o STJ deixou claro, ok? Que militar de folga, exercendo atividade de segurança privada, não responde pela lei de abuso de autoridade exercida nessa ocasião, ok? Ele pode responder por qual outra? Não me lembro, não estou com informativo aqui não, Karine, tá? Depois eu posso até procurar, então joga na internet, mas posição da STJ. 2. A ação privada subsidiária nos crimes de abuso de autoridade que não foram intentadas no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, acarreta extinção da punibilidade pela decadência. Gente, olha só, cuidado, tá? Tá errada essa questão aqui. Por quê? A decadência, ela é a perda, né, do seu poder de buscar o seu direito, né? Ok? A prescrição é a perda do poder punitivo do Estado em razão do advento do tempo. No caso lá, vamos lá, o Ministério Público tem 15 dias solto, 5 dias preso para oferecimento da denúncia. O MP vem e não oferece a denúncia. Já me dá a possibilidade de eu entrar com uma ação privada subsidiária da pública. O prazo para que a vítima entre com essa ação realmente é um prazo decadencial de 6 meses. Se a pessoa não entrar com a ação nos 6 meses, vai acabar o direito da vítima de ingressar. Mas não vai excluir a punibilidade, por quê? Porque esses 6 meses não impede o Ministério Público, enquanto perdurar o prazo prescricional, de entrar com a ação, tá? Portanto, o gabarito está aqui errado, ok? A decadência é para a vítima, não é pro MP. Ela que se lascou lá, poxa, o MP não entrou e eu também não entrei, agora eu vou ter que esperar a boa vontade do Ministério Público para entrar enquanto o crime não prescrever. Isso aí é isso aí. Então, não extingue punibilidade, não. O crime de abuso de autoridade absolve os crimes conexos. Pessoal, também está errada. Tanto o STJ quanto o STF já falaram que o abuso de autoridade não absolve, tá? Os crimes conexos. Ou seja, é bem possível que uma pessoa ela responda por abuso de autoridade e injúria. É bem possível. Não quer dizer que ele vai... abuso de autoridade vai absorver a injúria. Não, ele vai se lascar nos dois, tá? Olha aqui a 4. Pessoa jurídica de direito público ou privado pode ser vítima de abuso de autoridade. Certinho. Em que pese nós não tenhamos previsão legal disso daí, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entende que a pessoa jurídica ela pode ser vítima de abuso de autoridade, sim. Beleza? Resposta gabarito letra D. Ok? Já aguardem. Olha, a Fernanda hoje ela deu uma aula de tarde, mandei o link para vocês, estudando com assertivas, frases, né, para memorizar. Essas frases corretas, transforma essas frases corretas, pega essas frases corretas, joga para um resumo, transforma as que estão erradas, joga para um resumo para você ler. Eu tenho feito isso com algumas matérias que eu estou maceteando, matérias que eu não tinha tanta intimidade, como, por exemplo, civil, processo civil. Eu, de 15 dias para cá, eu não estou errando mais questão dessas matérias. Por quê? Porque eu fui resolvendo questões, já fui montando meu resumo e a cada 2 dias eu estou lendo mais do que penal e processo, porque parece que eu tenho mais facilidade, né, em penal e processo, do que em civil e processo civil. Então eu estou assim, não, preciso ler todo dia essas frases, todo dia essas assertivas aqui para eu não perder, tá? Última questão dessa bateria de exercícios, ou seja, nós realizamos aqui 2 provas de legislação especial, senhores. 2 provas de legislação especial. E diz o seguinte, Mévio efetuou, agora sim, lei de tortura 9.455, tá, de 97,
efetuou a prisão em flagrante de Tício, com o objetivo de fazer Tício confessar todos os crimes que possa ter realizado. O policial encostou sua arma na testa de Tício e disse que ele possuía 30 segundos para confessar todos os seus crimes, ou iria morrer com um tiro na cabeça. Após esse fato, Tício relatou perante a autoridade competente que sofreu mentalmente devido à conduta de Mévio. Com base na situação hipotética acima, afirmar que, olha lá, primeiro, Mévio cometeu tortura? Sim. Tá aqui essa, tá aqui essa, tá aqui essa aqui, tá aqui essa daqui. Aí não cometeu nada? Tá errado. Tortura foi. Cometeu doutrinariamente a conhecida doutura prova? Sim. Então tá, essa aqui tá certo, tortura castigo tá errado, tortura castigo tá errado. Já fiquei entre A e a B. Se eu não soubesse nem A nem a B, eu ia chutar na B, porque eu sempre chuto na B ou chuto na D, né? Mas vamos ver, tomara que eu saiba para não errar essa. Olha lá. E para a comprovação da materialidade de sua conduta, é prescindível, ou seja, não precisa, nessa daqui ele diz que é imprescindível, a realização de corpo de delito que confirme as agressões sofridas por Tício. Gente, olha só, ele deixou claro, né? Deixou claro que o que ele sofreu foi uma tortura mental. Foi um sofrimento mental, não foi físico. E em se tratando de crime de tortura, sendo impingido à vítima apenas e tão somente o sofrimento de ordem mental, ok? Então a gente está assim, onde não tem possibilidade de deixar vestígios, né? É suficiente, posso colocar aqui, é suficiente prova testemunhal. Ou seja, é prescindível exame de corpo de delito. Eu não preciso de exame de corpo de delito. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Show? Bom, realizamos aqui hoje, então, 2 provas de legislação especial, tá, pessoal? Fizemos aqui 2 provas de legislação especial. Amanhã, nós vamos fazer também. Eu quero trabalhar de novo legislação especial, dessa mesma forma, porque legislação especial parece que o conteúdo é assim, vá onde que tá, uma lei aqui, uma lei acolá. Então, assim, pelo menos para a gente poder ter um panorama geral, vamos resolver pelo menos mais 10 questões de legislação especial, questões inéditas também, tá? Para a gente firmar o conhecimento. Bom, nós finalizamos agora 8h30, ok? E aí agora, pessoal, eu espero que vocês estudem até meia-noite. Como, Fabi? Vai ter aula da Fernanda? Assista. Não vai, quem é do Fernanda Pérez, né? Quem não é do Fernanda Pérez, pegue lá o seu cronograma. Você tem o dia 1, você tem o material do dia 1, você vai ler o material, você vai resolver o exercício, você vai fixar o conhecimento. Além disso, Fabi, o que mais que eu posso fazer? Se eu não quiser ler aquele material, você vai pegar aqui as leis que nós passamos e vai ler essas leis. E vai destacar todos os dispositivos que nós passamos hoje por eles. Beleza? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Estude a nossa próxima, a prova está próxima e a gente vai passar em nome de Jesus. Beijos!